Nós devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Porque quando a gente guarda a palavra dele, a gente não peca contra ele. E Deus sempre abençoa, ele sempre dá o livramento àqueles que temem a palavra dele. Eu gostaria de fazer essa leitura, meditar na palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos estar lendo 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu gostaria também de agradecer, o nosso pastor presidente, pastor Elvio Gonçalves, pela oportunidade. Que Deus possa estar abençoando ele, a sua família e aos nossos pastores, a todos os pastores, que Deus possa abençoar e ele possa prover a necessidade de cada um. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e ponho a parte o que está cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse seus filhos: traz-me mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida e os teus filhos e vive do resto. Essa palavra aqui nos conta uma história de uma viúva. Ela era uma mulher que tinha perdido seu esposo, tinha perdido seu marido, ela tinha perdido seu provedor, o homem que trazia o alimento para dentro da sua casa. Ela tinha 2 filhos, e os filhos naquela época não trabalhavam, eram menores, ainda não podia trabalhar. E aquela mulher então, era uma mulher que temia a Deus. Era ela e a sua casa temiam o Senhor, eles conheciam quem era Deus. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles ali adoravam e exaltavam o nome do Senhor. E a Bíblia nos conta que veio um terrível mal sobre aquela casa, sobre a casa daquela mulher. A Bíblia nos fala que o marido dela faleceu, o provedor da casa dela faleceu, e ficou somente ela e seus filhos. E passaram algum tempo, na casa dela restava somente uma botija de azeite. A casa dela, o alimento já tinha acabado, a dificuldade se aproximava, as dívidas cresciam. Aquela mulher estava em pleno caos, em plena angústia. Mas aquela mulher lembrou de um homem que podia socorrê-la. Um homem que servia a Deus, um homem que temia a Deus. Então ela mandou um recado para Eliseu, para ele fosse à casa dela. Eliseu foi até a sua casa, ela contou o problema para Eliseu que ela vivia. Eliseu fez o que para ela? Perguntou o que ela tinha dentro de casa. Ela disse que somente uma botija de azeite. Ele disse: vá até seus vizinhos, peça vasos, e você vai fechar a porta do seu quarto, você e seus filhos, e vão colocar azeite nas botijas. Aquela mulher fez o que o homem de Deus mandou ela fazer. O que essa palavra tem a ver com os nossos dias de hoje? Nós vivemos uns dias que parece muito com o dessa mulher. Nós vivíamos uns dias de trabalho, nós tínhamos nosso trabalho, nós tínhamos nossos bens, nós tínhamos várias coisas.
Da noite para o dia, o mundo parou. Da noite para o dia, o caos chegou sobre a terra. Da noite para o dia, a minha vida e a sua vida foi mudada. Mas nós temos uma coisa que é ao nosso favor. Um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que veio a esse mundo, deu a sua vida por mim e por você naquela cruz do Calvário. Um Deus que nos garante a vitória. Um Deus que provê, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A Bíblia nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí você me pergunta, mas por que então da enfermidade, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? A Bíblia também nos fala que naquela época tinha homens leprosos que andavam naquela época, na época de Jesus. Assim é o homem sem Deus. Às vezes não temos enfermidades na carne, mas temos uma enfermidade espiritual. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades espirituais. A Bíblia nos fala que Ele, como ovelha muda, Ele foi ao matadouro. Ele não reclamou hora nenhuma. Ele carregou naquela cruz o meu e o seu pecado. Ele é um Deus que deu a sua vida para transformar a minha e a sua vida. Ele veio, Ele cura, Ele liberta. Mas tem coisas que Deus permite em nossas vidas para que nós reconhecemos que Ele é Deus e que nós precisamos nos dobrar perante um Deus. Quem é o homem sem Deus? Quem é o homem? Se o homem fosse alguma coisa, ele já tinha inventado a cura para o coronavírus. Se o homem fosse capaz o suficiente, não haveria fome sobre a terra. Se o homem fosse tão capaz, não haveria guerras, não haveria fome. Mas a Bíblia diz que o homem fiel, ele reconhece que existe um Deus e que ele precisa desse Deus, que ele precisa aceitar esse Deus como salvador da sua alma. Aquela mulher tinha esse Deus como salvador, aquela mulher tinha esse Deus que provia a sua alma uma alegria que o mundo não pode dar, uma paz interior que o mundo não pode dar. Esse Deus que eu te falo, você pode estar angustiado nessa noite. Você pode estar pensando em fazer algo com a sua vida, mas eu digo para você que existe um Deus que te ama e quer mudar a sua vida interior, sarar o seu interior e curar a sua alma. A Bíblia nos fala que quando então aquela mulher entrou e fechou a porta do seu quarto, juntou os seus filhos e começou a clamar o nome do Senhor dos Exércitos. Ela começou a clamar um Deus que vive e que reina para sempre. Ela clamou, e quando ela clamou, ela pegou o seu vaso de azeite ali pela fé, e ela começou a derramar o azeite nas botijas de azeite. Era simplesmente uma botija. E ela tinha várias botijas vazias. E quando ela começou a derramar, a Bíblia nos conta que o azeite foi se multiplicando. E os vasos foram se enchendo. E os vasos foram cheios, todos cheios. É assim que acontece com a vida do que serve ao Senhor Jesus. Aquele que nega o mundo, entrega a sua alma para o Senhor Jesus. Deus cuida do nosso lar. Deus enche a nossa botija. O trabalho, as portas de emprego podem estar fechadas, mas Deus providencia o maná. A Bíblia nos diz que quando o povo caminhava pelo deserto, ali com Moisés, o povo não tinha o que comer. A Bíblia nos fala que então, de dia, caía o maná do céu. Deus alimentava o povo, Deus supria a necessidade do povo. Deus vai suprir a nossa necessidade. Deus tem suprido a necessidade da minha casa. Eu não estou trabalhando, mas Deus tem provido. Nós cremos nisso. E se um dia, irmãos,
não houver mais alimento sobre a terra, pode ter certeza que Jesus vai buscar a sua igreja. Porque Deus não deixa nenhum servo desamparado. Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher. Deus não deixou ela desamparada, mas supriu a sua necessidade. Ali teve um milagre, por quê? Porque tinha fé. Ali teve um milagre, por quê? Porque tinha obediência. Ali teve um milagre, por quê? Porque tinha temor de Deus naquelas vidas e naquela família. Quem teme ao Senhor, Ele é suprida todas as suas necessidades. Nós não dependemos de político. Nós não dependemos de prefeito. Nós não dependemos de ação social. Nós dependemos unicamente do nosso Deus, Criador de todas as coisas. É Ele que provê o nosso alimento. É Ele que provê supre as nossas necessidades. Eu digo para você nessa noite, não temeis. Não temeis, você que conhece o Deus vivo, e você que ainda não se entregou, há uma chance da sua vida ser mudada, há uma chance da sua história ser transformada. É simplesmente o quê? É aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. É Ele que pode transformar a sua vida. Muitos estão morrendo, muitos estão sofrendo. Mas eu digo, a morte não é o fim do homem. Após a morte, a Bíblia nos diz que segue-se o juízo. E o homem que parte dessa terra sem Deus, negando ao Salvador, negando que Ele é o Salvador da sua alma, ele tem que prestar juízo depois da presença do Senhor. Eu digo para você nessa noite, Deus ainda ama a humanidade. Por que Deus ama a humanidade? Porque nós estamos aqui pregando o Evangelho, dizendo para você para aceitar a Jesus como seu Salvador, dizendo para você que há uma esperança ainda, que ela ressuscitou ao terceiro dia, essa esperança. E a Bíblia nos diz que Ele voltará e buscará a sua igreja. E a Bíblia nos diz que aonde nós vamos não haverá choro, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá fome, não haverá miséria, só vai ser alegria. A Bíblia nos diz também que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Você pode estar chorando hoje, mas continue fiel. Você pode estar aí angustiado, triste, abatido, mas continue fiel ao Deus Criador, porque a nossa recompensa virá e não tardará. Deus poderia pegar o oxigênio em 5 minutos, eu creio, ou 8, vou pôr mais ou menos isso, e tirar o oxigênio da face da terra, nós todos morreríamos. Mas Ele é tão bom e tão misericordioso, que Ele cura os enfermos, que Ele ainda não tirou o ar que alimenta essa terra, que Ele ainda continua provendo a mim a sua necessidade, como Ele fez na vida dessa viúva, Ele vai fazer na minha e na sua vida, daqueles que temem ao Senhor. E se você precisa disso, entrega a tua vida, a tua alma, a tua esperança nas mãos do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que há um mediador entre Deus e o homem. Ele